Então, sejam muito bem-vindas a mais um capítulo do livro Não Começou com Você. Hoje nós vamos ao capítulo 5, tá? Esse capítulo, nós estamos fazendo capítulo a capítulo toda segunda, às 19 horas. Então, se você quiser participar, clica aqui no link para você ver, para você participar ao vivo. E nós estamos aqui hoje nos 4 temas inconscientes. Esse capítulo ele é um pouco maior que os outros. Como nós temos a proposta de fazer um encontro de 40 minutos para não atrapalhar muitas pessoas, de 40 minutos a 1 hora, então pode ser que a gente não termine ele, mas porque ele é extremamente importante. Então, se você não tem aí um papel e caneta, pega agora, porque você vai precisar para responder as perguntas aqui desse livro. Já de início, eu queria começar pelo início aqui, né, na página. Deixa eu ver, página 63. E aí a gente tem aqui essa frase, esse texto, que é: os vínculos mais fortes são aqueles com as pessoas que nos deram a luz. Dificilmente importa quantos anos se passaram, quantas traições ocorreram, quanto sofrimento acometeu a família. Permanecemos conectados mesmo contra a nossa vontade. A nossa vontade, a gente precisa lembrar que ela é uma vontade racional, mas a nossa vontade emocional é de estar vinculado. Por isso a gente precisa lembrar isso. Nós, no fundo, no nosso íntimo, nós queremos pertencer à nossa família. Mas, conforme nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo uma forma de pensamento, uma racionalização que nem sempre vai estar de acordo com o nosso coração. No fundo, nós queremos amar os nossos pais, no fundo, nós queremos amar a nossa família, mas a nossa razão, conforme nós vamos aprendendo e crescendo, a gente vai criando regrinhas, que é certo, que é errado, vai criando normas, leis, e isso vai afastando a gente das pessoas que a gente ama. E eu gosto muito desse capítulo, porque ele fala assim, ó: quer herdemos as emoções dos nossos pais no útero, nós herdamos as nossas emoções já no útero. No útero, até muito antes, nós herdamos isso de forma celular e também no útero da nossa mãe. Então, se a sua mãe passou por alguma situação durante a gravidez que foi difícil, é provável que isso tenha afetado você emocionalmente. Olha, se nós olhamos uma pessoa e essa pessoa, ela já triste, ela afeta a gente, pensa na sua mãe num momento triste dela. Por que que o útero seria diferente? Então, nós precisamos ter essa consciência. Então, vamos lá. Lá no capítulo 5, vou ler com vocês. Quer herdemos as emoções de nossos pais no útero, quer sejam transmitidas na relação inicial com a nossa mãe, quer sejam compartilhadas por meio da lealdade inconsciente e das mudanças genéticas, é evidente que a vida nos reencaminha aspectos pendentes do passado. Continuamos. Iludimos-nos ao acreditar que podemos fazer nossas vidas se desenrolar exatamente como planejamos. Infelizmente, né, gente? Muitas vezes nossas intenções conflitam com as nossas ações. Desejamos saúde, mas comemos besteiras em demasia, ou encontramos desculpas para não fazer exercícios. Ansiamos por um relacionamento amoroso, mas nos distanciamos assim que um parceiro em potencial se aproxima. Queremos uma carreira significativa, mas não damos os passos necessários para alcançá-la. A pior parte é: aquilo que nos detém é imperceptível para nós, mantendo-nos frustrados e confusos. Esse é o grande ponto das pessoas que começam a buscar constelação familiar, que começam a buscar terapias, começam a buscar ajuda. Nós estamos frustrados e confusos com aquilo que é importante para o nosso crescimento. Vou falar um pouquinho da formação em constelação familiar que eu estou dando, e nós demos um módulo chamado Sucesso. Nesse módulo Sucesso, uma das questões que nós trazemos é exatamente essa. Aquilo que nos detém é imperceptível. Muitas vezes você quer ter sucesso num relacionamento, você quer ter sucesso na forma com que você age com a sua mãe, você quer ter sucesso na forma com a qual você age com seu filho, no seu trabalho, com seus amigos, mas muitas vezes você não é bem-sucedido. Simplesmente você não consegue e não entende por que que isso acontece. Por que que tantas pessoas repetem os mesmos erros? Na verdade, a gente vai buscar informações para ajudar a gente, mas isso é essencial saber. Aquilo que nos impede é imperceptível para nós.
Mas dentro do trabalho, com a constelação familiar, a gente consegue enxergar no campo onde e o que falta. Vamos continuar? Podemos? Então vamos lá. Buscamos respostas nos lugares de sempre. Focamos as falhas de nossa criação, refletimos sobre situações desagradáveis de nossa infância que nos fragilizam, culpamos nossos pais por acontecimentos infelizes, perscrutamos os mesmos pensamentos repetidas vezes. No entanto, recordar dessa maneira raramente melhora as circunstâncias, sem a identificação da origem de nossos problemas. As queixas apenas perpetuam nossa constante infelicidade. Então, você já deve ter visto, é uma pessoa que está sempre se queixando. Outro dia eu estava conversando lá na Academia Constela Amor sobre as pessoas que têm problemas antigos. Você já viu aquela pessoa que você encontra ela 5 anos depois, ela ainda está reclamando da mesma pessoa? Recentemente eu encontrei uma conhecida minha, ela continuava reclamando do filho. Nós nos conhecemos há muitos anos. E todas as vezes que eu encontro, o mesmo problema é o mesmo problema. Quando isso acontece, isso significa que nós estamos fazendo algo errado. Seja quando é nosso, né, no caso dela, ela tem uma terceira pessoa, mas talvez ela ainda esteja ligada a isso. Ou eu mesma, vamos supor que você ainda esteja repetindo os mesmos problemas. Isso significa que você não chegou no cerne, ou que você talvez tenha dado voltas, mas nunca de fato tenha mergulhado na cura. Muitas pessoas fazem a formação em constelação familiar para curar um determinado assunto, mas elas ficam ali. Sabe quando a pessoa fica olhando a piscina, molha o pezinho, dá uma volta, mas ela realmente não mergulha de fato, não nada ali? Então, às vezes acontece isso mesmo quando a pessoa quer a cura, porque se curar pode ser dolorido. Então, vamos aqui para a página 64, o fluxo da vida. Já vou pular aqui esse pedacinho, tá? O caminho foi simples. Chegamos até aqui por meio de nossos pais. Lembra, gente? Não adianta. Ah, minha mãe é isso, meu pai é aquilo. Você chegou aqui por conta deles. Esse foi o caminho. Não teve outro caminho. Não foi o caminho da sua tia, não foi o caminho da sua avó, não foi o caminho da mãe da sua amiga, que era muito legal. O mesmo caminho que você percorreu até aqui é o caminho que todo mundo faz. Chegamos aqui por meio dos nossos pais. Como filhos, estamos conectados a um aspecto amplo que remonta ao passado, literalmente desde o início da humanidade. Seus pais também vieram através dos pais deles. Por meio de nossos pais, nos conectamos à própria corrente da vida, embora não sejamos a sua fonte. A centelha foi apenas passada para nós, transmitida biologicamente junto com nossa história familiar. Também experimentamos como ela se mantém, aqui está escrito acessa em nosso interior, mas eu acredito que seja um erro acesa, né? Também acesa em nosso, tá certo, acesa em nosso interior. Essa centelha é a nossa força vital. Talvez você sinta e pulsionando dentro de si agora, enquanto lê. Você já presenciou uma morte, já percebeu uma força diminuir, sentindo o exato instante em que ela deixou o corpo. Analogamente, quem já testemunhou o nascimento pode reconhecê-la inundando o ambiente. Vocês já viram como é que o pessoal trata a grávida? Ai, mulher principalmente, né? Por quê? Porque a vida está vindo ali, né? Vamos lá. Essa força vital não cessa com o nascimento, ela continua a emanar de nossos pais, mesmo que nós sintamos desconectados dele. Tanto em minha. Aí ele fala da prática clínica dele. Agora, eu quero que vocês cheguem lá na página 65, porque nós vamos olhar para o fluxo da vida. Estão prontas? Roberta está pronta? Patrícia? Ok. Estão aí? Então, eu vou fazer algo que eu sempre faço. Faça uma pausa e perceba como é sua conexão com seus pais. Para facilitar, imagine seus pais entrando pela porta da onde você está agora. Os dois, não importa, mesmo que você não tenha conhecido, que eles já tenham falecido, que você não fale com eles, sinta seu pai e sua mãe entrando pela porta agora.
Perceba como essa relação muda e afeta o seu corpo biológico. Você sente sua mãe, seu pai, do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Você fica arrepiado, arrepiada. E aí eles se aproximam de você, eu vou pedir para você visualizar os 2 na sua frente agora, assim, em pé. Isso é muito importante, coloca os 2 como se fossem, sabe, manequim de loja? Coloca um, o pai e a mãe, na sua frente, mas agora como pessoas. Você os recepciona ou você os expulsa? Como é a sua relação com eles? Se você puder, tome nota. Se você os recepciona, parabéns, você está em sintonia. Se você os expulsa, tem algo para olhar. E agora, quando você olha para sua mãe e para o seu pai, você sente que eles te recepcionam? Sua mãe te recepciona? Seu pai te recepciona? Se sim, parabéns. Se não, precisamos olhar. Você tem sentimentos diferentes entre um e outro? Olha para sua mãe, olha para o seu pai. Um é mais próximo que o outro? Se um for mais próximo que o outro, é provável que você muitas vezes defenda esse que é mais próximo do outro. Então, numa situação, por exemplo, em que você olha e a sua mãe está mais próxima, pode ser que em algum momento da vida você tenha se sentido ali como responsável por ajudar a sua mãe na relação com seu pai. Claro que isso não é regra. Precisamos olhar caso a caso. Vamos para a próxima? Seu corpo está relaxado ou tenso com esses 2 aí na sua frente? Se está relaxado, você se sente em casa. Se está tenso, pode ter tido um movimento interrompido, pode ter tido uma falta de fluidez na relação, pode ter tido ali algo que atrapalhou vocês na sua relação. Então, tome nota. Agora nós vamos fazer algo que é um pouco diferente, estatístico. Imagina que esses 2 aí têm uma força vital vindo para você. Quanto dessa força vital pode te alcançar? 5, 25, 50%, 75 ou 100%? Alguém ficou com menos de 100%? Levanta a mão aqui para eu ver, ok? Se alguém ficou, então nós vamos aumentar. Vamos lá, aumenta essa energia vital, aumenta até chegar a 100% e deixa ela chegar em você. E diga sim para isso. A nossa função é receber essa energia dos nossos pais e eles receberam isso dos nossos avós. Podemos continuar? Sim? Todos bem? Vamos para a página 66? Continuamos? Ok, me falaram aqui que só o meu livro está com a frase, o meu livro está com a palavrinha acesa errada, aqui está com acessa com 2 S, mas eu acho que de repente foi a minha edição, a sua espero que já esteja corrigida aí. Vamos para a página 66. Os 4 temas inconscientes que interrompem o fluxo da vida, extremamente importante. Vamos lá. Os temas comuns, mas os seus efeitos são inconscientes. 1. Nós nos fundimos com um de nossos pais? O que é se fundir com um de nossos pais?
é olhar para ele, para ela, e toda vez que eles têm um problema, a gente ficar extremamente afetado e querer defendê-los. É natural que a gente queira que eles sejam felizes, mas será que nós queremos agir por eles? Toma nota. Nós rejeitamos um de nossos pais, não importa o que aconteceu. Talvez um pai tenha abandonado a sua mãe, talvez a mãe tenha abandonado o pai, talvez um tenha falecido, talvez um você não conheça, talvez você não conheça ambos, mas você rejeita essa pessoa por isso? Tome nota. 3. Nós sofremos uma ruptura no vínculo inicial com nossa mãe? Então, lá no início, como é que foi seu parto? Será que você foi separada da sua mãe? Precisou ficar em incubadora? Sua mãe teve que ficar internada e você não ficou perto dela? Teve alguma ruptura nesse vínculo inicial? Ok? 4. Nós nos identificamos como um membro do sistema familiar que não é um dos nossos pais. Talvez você se identifique com a sua avó, seu avô, uma tia. Tem pena de uma tia? Tem pena de um avô, de uma avó? Você fica lá, às vezes, querendo resolver casos de outras pessoas? Qualquer desses temas podem atrapalhar a sua capacidade de prosperar, atingir metas. Podem limitar a sua vitalidade, a sua saúde, o seu sucesso. Ok? Perguntas até aqui? Tudo bem? Ok. Eu Que tenho, você... Fátima, Vamos so- lá. sobre essa quatro aí, essa última. Uhum, Eu não entendi, assim, como que seria essa identificação? Por exemplo, eu vejo pessoas na minha família que têm algumas atitudes parecidas com a minha, mas não sei se isso quer dizer que está identificado ou não. uhum. Eu também não saberia dizer, a não ser que a gente pudesse para um atendimento. Mas vamos lá. Algumas pessoas, elas estão identificadas com outras pessoas do sistema familiar. Como é que a gente vai saber? Temperamento, comportamento, emoções. Então, vamos supor, se você tem um caso assim, por exemplo, a sua avó, você tem o mesmo temperamento, o mesmo comportamento, e as mesmas ações. Você pode estar identificada com ela. Vícios também vão contar isso. Então, vamos supor que você tem aí, que eu sei que não é o seu caso, mas, por exemplo, vamos supor que você tenha vícios em medicamentos, por exemplo. E aí você vai olhar, a sua avó também tem um vício em medicamento. Vocês agem da mesma forma. Isso pode ser ali uma pista de que você está identificada com alguém. Ou, por exemplo, você tinha muita pena de uma tia que foi maltratada e não casou e ficou sozinha e ficou triste, não teve filhos, e você acaba reproduzindo isso. Você pode estar emaranhada com ela, precisa deixá-la com o destino dela e seguir o seu. Então, a gente precisa investigar. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte: vou ajudar você. A sua dúvida pode ser de muitas pessoas. É, lembra que nós recepcionamos os nossos pais? Então, eu vou Uhum. pedir o seguinte: eu vou pedir agora que venha o seu pai, sua mãe aí na sua frente. E aí perceba no seu campo se tem mais alguém que eu não falei. Esse alguém vem do lado direito ou esquerdo? Eu consigo imaginar atrás deles, os pais deles, eu consigo imaginar, tipo, uma árvore, assim, muita gente. Mas não veio ninguém de fora. Não, Não, você não foi mais atraída nem para o lado direito nem para o esquerdo. não. Nesse momento, se você não foi atraída para nenhuma das partes, é possível que nesse momento da sua vida você não esteja de forma específica, emaranhada de forma específica com ninguém. Isso não significa que não, isso não possa acontecer. Mas como você está estudando, você tem clareza, é possível que isso não. Toda vez que você for capturado, você. Oh, aí não. Uhum. Então, nesse momento, a gente pode não percebe uma identificação.
Mas não significa que não vai estar, porque a vida é cíclica, então às vezes a gente vai se conectar com alguma dor, alguma dificuldade, ok? Entendi. Tá bom. Obrigada. Então, nesse momento não vimos. Aqui ele faz uma explicação, né, que é interrupções na força vital que impedem de a gente viver plenamente, mas a nossa proposta é ser mais curta, nós vamos olhar para as curas. Então, vamos para 67, o título lá. Você se fundiu com os sentimentos, comportamentos, experiências de um dos seus progenitores. Reflita, pensa comigo. Algum de seus progenitores teve dificuldades emocionais, físicas ou psicológicas? Todos eles, né? Mas isso significa que você se magoou ao vê-los sofrer? A chance é muito grande. Quis aliviar a dor deles? Esse é o ponto que a gente precisa trabalhar com carinho. Algumas pessoas veem os pais sofrerem lá na infância, e aí o que que vai acontecer? Passam a vida inteira querendo curar aquilo. Você tentou defender um pai ou a mãe em detrimento do outro? O que é isso? Sua mãe teve um problema e você quis defendê-la do seu pai? Ou contrário, seu pai teve um problema e você quis defendê-lo da sua mãe? Teve receio de demonstrar seu amor a um deles e magoar o outro? Por exemplo, sua mãe foi lá e reclamou do seu pai, reclamou muito. E aí você ficou com medo de defender seu pai porque sua mãe ia soltar os cachorros em você? Atualmente, sua vida tem dificuldades semelhantes às deles? Você reconhece a dor de seus pais em você? Essas perguntas a gente precisa se fazer para a gente poder identificar se nós estamos seguindo eles na dor ou na vida, ou no fluxo de vida. E aqui se trata do fluxo de vida. De forma inconsciente, muitos de nós assumimos a dor de nossos pais. Na infância, desenvolvemos nossa autoconsciência gradualmente. Ainda não tínhamos aprendido como nos separar de nossos pais e, ao mesmo tempo, nos conectar a eles. Aqui a gente fala muito na Academia Constelação Amor de independência emocional. Quando os nossos pais têm problemas e nós somos afetados por esses problemas, nós somos dependentes emocionalmente da reação deles. Então, a gente precisa tratar. Então, se você não está lá, vamos para a Academia Constelação Amor para curar isso. No livro, ele vai contar o caso do Gavin, mas nós não vamos ler essa parte. Então, se você tiver aí, você lê essa parte aí, que é a página 68 e 69, para você entender do que o autor fala. Nós vamos direto para a página 70, que fala do segundo item. Você já julgou, culpou, rejeitou ou afastou um dos seus progenitores? Todos lá? Se realmente desejamos apreciar a vida, sentir alegria, ter relacionamentos profundos e satisfatórios, garantir uma saúde de ferro e aproveitar todo o nosso potencial sem o sentimento de fragmentação interna, precisamos restaurar a relação desfeita com nossos pais. Além de terem nos concedido a vida e consistirem em uma parte inexorável de nossa essência, eles são a porta de entrada para forças latentes e criativas, assim como para os desafios que também fazem parte do nosso legado ancestral. Estejam vivos ou mortos, estejam distantes ou amigáveis, nossos pais e os traumas que sofreram ou herdaram são a chave para a nossa cura. Tudo aquilo que nossos pais não curaram e nós presenciamos, nós vamos buscar uma forma de curar ou de olhar isso de uma maneira que a gente leve essa cura para o nosso íntimo, para o nosso campo, para a nossa família. Vamos aqui, ó. Aí aqui ele conta uma questão dos almoços semanais do pai. Aqui. Aí vamos para o último parágrafo da página 70. É provável que essa abordagem contrarie o que aprendemos. Grande parte da psicoterapia convencional se concentra em culpar os pais como a causa principal do sofrimento. Isso começou com Freud, tá? Freud descascou as mães. Quem estudou já sabe. Assim como os ratos que percorrem incessantemente o mesmo labirinto, muitas pessoas passam décadas relembrando histórias antigas de como seus pais os decepcionaram e consternaram suas vidas.
Embora nossas velhas histórias possam nos enredar, as histórias mais profundas por trás delas têm o poder de nos libertar. A fonte dessa liberdade está dentro de nós, apenas esperando ser explorada. O que é importante a gente ver aqui? Que a dor que nós sofremos ao ver com algo que aconteceu com os nossos pais, essa dor, ela também está neles, porque eles também sofreram algo que fizeram com que eles fossem as pessoas que são. Quando nós entendemos que talvez aquele pai e aquela mãe são do jeito que são, porque viveram como viveram antes da gente chegar, nós vamos entender que eles têm heranças também com os pais deles, que talvez eles transfiram para a gente. Então, quando a gente pega, de repente, uma mãe muito needy, né? Muito exigente, que quer que você seja de um jeito, que você seja do outro, a gente vai olhar para os pais dela, eles faltaram a ela de alguma forma, então ela transfere isso para os filhos. E o contrário também, aquela que os pais talvez dessem muito trabalho, essa pessoa ela vai criar uma desconexão. Por quê? Porque ela não pode, ela só vai conseguir seguir adiante se ela se desconectar desses pais de alguma forma. Então ela acaba se desconectando dos filhos. Em cada caso é um caso, não existe uma regra, mas essas são as questões, são questões bastante comuns que a gente vê por aí. Ok? Vamos para a página 71, segundo parágrafo. Primeiro parágrafo. Pergunte-se: você julga, culpa ou rejeita um dos seus progenitores por algo que acredita que ele lhe causou? Você desrespeita um deles ou ambos? Afastou algum deles? Digamos que você culpe ou rejeite a sua mãe por ela não te dar o suficiente daquilo que você acha que deveria ter recebido. Se isso for verdade, você também se perguntou o que aconteceu com ela? Que evento foi capaz de interromper o fluxo de amor em seu relacionamento? Aconteceu algo que os separou ou que a separou dos pais dela? Talvez a sua mãe carregue uma mágoa com a sua avó, da sua avó, que a impulsionou de dar a você o que ela não teve. Não, que a impossibilitou de dar a você o que ela não teve. Suas habilidades parentais seriam limitadas por aquilo que não recebeu dos pais dela. Ao rejeitar a sua mãe, é provável que um evento traumático se interponha entre vocês. Talvez ela tenha perdido um filho antes do seu nascimento, entregado uma criança para adoção ou sofrido com a morte de seu primeiro amor em um acidente de carro. Nossa, esse cara também é trágico, né? O homem com quem planejou se casar. Talvez o pai tenha morrido quando ela era jovem e seu querido irmão fora morto ao descer do ônibus. Ele está dando exemplos, tá? O que que ele quer dizer aqui? Que o que sua mãe fez com você pode ter sido resultado da experiência que ela teve na vida dela, tá? E aí eu vou trazer algo que eu sempre falo aqui com as pessoas que reclamam muito da mãe. Muitas pessoas que reclamam da mãe, elas queriam que a mãe olhassem elas de uma determinada forma. Imagina que a sua mãe te olha da forma dela. E aí você vai dizer assim: eu não fui vista pela minha mãe, eu não fui olhada pela minha mãe. Não, você foi olhada, mas a sua criança não gostou da forma que ela te olhou. A sua criança quer que a sua mãe te olhe de uma outra forma, mas a sua mãe não tem isso para te dar. Então a sua mãe te olhou, mas no seu íntimo você queria que ela fizesse de outra forma. Então você está na criança. Não importa o que aconteceu. A sua mãe olhou para você da forma que ela conseguiu. Você que não ficou satisfeita ou satisfeito. Compreenderam isso? Na verdade, a gente queria que a mãe olhasse a gente do jeito que a gente quer, né? Mas ela não tem esse jeito que a gente quer. Ela tem o jeito dela. É o que ela tem. E aí, a gente pode pegar isso ou a gente vai ficar reclamando com ela na nossa ilusão edípica, né? Que a minha mãe precisa olhar para mim como eu quero. Ok? Podemos seguir? Vamos para a página 73 para a gente fazer esse exercício aqui. Então, coloque a sua mãe, visualize a sua mãe e a história dela, tá? Imagine que a sua mãe está parada na sua frente, a poucos passos de distância. Olha para ela.
Quais as sensações despertadas? Agora imagine que ela dá 3 passos largos em sua direção e fica bem próxima a você, a centímetros do seu corpo. O que acontece fisicamente? Seu corpo se abre ou se contrai, querendo se afastar? Se a sua resposta for a segunda opção, é importante perceber que se abrir agora é responsabilidade sua e não dela. Alguém teve dificuldade com a mãe perto? Perfeito. Ampliemos a perspectiva e consideremos que a sua mãe está a passos de distância. Ok? Olha para sua mãe a passos de distância. Dessa vez, visualize-a cercada por todos os eventos traumáticos que ela sofreu, você sabendo ou não, mesmo que não saiba exatamente o que aconteceu. Você tem uma noção da sua história familiar e das dificuldades enfrentadas em sua vida. Dedique um momento realmente a sentir como deve ter sido a experiência dela. Preste atenção, não é para sentir para criar dependência emocional, é para ter um olhar amoroso para quem não tem um olhar amoroso da mãe. Se você já tem um olhar amoroso, já deixou isso com ela, você não precisa ir lá. É melhor, talvez, nem ir, mas vamos lá. Feche os olhos, relembre a história familiar de sua mãe, deixe as coisas que você soube à sua mente. Visualize sua mãe como uma jovem, uma criança ou um bebê, tentando se proteger do ataque e da dor. O que seu corpo sente ao considerar o que ela deve ter sentido? Quais as sensações e quais partes do seu corpo se manifestam? Você pode sentir ou imaginar como deve ter sido para ela? Isso o comove? Você sente compaixão? Não importa o que aconteceu, dirija-se a ela em seu coração e diga: Mamãe, eu entendo. Mesmo que você não entenda completamente, diga: Mãe, eu entendo. Ou considere adicionar as seguintes palavras: Mãe, tentarei concordar com seu amor como ele é, sem julgá-lo ou esperar que seja diferente. Afinal, é isso que você tem. E pega isso. O pessoal que faz a formação, pega com a mão. Isso. Diga, pessoal da formação, mamãe, eu pego o que você tem para mim. Pega com a mão, segura. Nada de soltar a mão. Isso, coloca no coração. O que acontece com o seu corpo quando você pronuncia essas palavras? Há alguma parte do seu corpo que relaxa? Se abre, parece mais leve? Ok? Podem abrir os olhos. Vamos para a página 76. Tá indo, essa parte é boa. Agora o livro começa a ficar bom, né? Respira aí, Azilma. Como é que você tá? Eunice, tá bem? Ok. Vamos para a página 76, para a parte 3. Tem lá o número 3. Você sofreu uma ruptura no vínculo inicial com a sua mãe? Podemos seguir? Todos lá? Ok. Se você rejeitou sua mãe, pode ser que tenha sofrido uma ruptura durante o processo inicial de vínculo com ela. Entretanto, nem todo mundo que experimenta essa ruptura desenvolve rejeição materna. O mais provável é que a interrupção durante esse período resulte em um certo grau de ansiedade nas tentativas de relacionamento íntimo com o parceiro. Então, quem tem problema aí com o parceiro, gente, olha essa parte. Essa ansiedade pode se manifestar na dificuldade de manter um relacionamento ou até mesmo na falta de desejo em se relacionar, bem como a decisão de não ter filhos. Superficialmente, você pode reclamar que criar um filho envolve muito tempo e energia. Em um nível mais profundo, pode se sentir despreparado para fornecer a uma criança o que você mesma não teve. A gente fala muito disso na formação.
A ruptura do vínculo entre mãe e filho nas gerações anteriores também pode afetar sua conexão materna. Sua mãe ou sua avó interromperam o vínculo com a mãe delas? Você sabe disso? Os vestígios desses traumas iniciais podem ser experimentados em gerações posteriores. Ademais, seria difícil para sua mãe lidar o que não recebeu da própria mãe. A mãe dá o que tem, os avós dão o que tem, mas a gente pode sentir falta. Então é importante. A gente já vai, como o tempo é mais curto, e esse capítulo ele é importante, nós vamos para perguntas para investigar o vínculo interrompido. Vamos lá? Fica na página 77. Pergunta número 1. Algo traumático aconteceu enquanto sua mãe estava grávida de você? Ela ficou muito ansiosa, deprimida ou estressada? Seus pais tiveram dificuldades de relacionamento durante a gravidez? Seu parto foi complicado e você nasceu prematuro? Sua mãe teve depressão pós-parto? Você foi separado da sua mãe após o nascimento? Você foi adotado? Durante os 3 primeiros anos de vida, você sofreu um trauma ou uma separação materna? Você e sua mãe foram forçados a se separar por conta de uma internação? Talvez tenha ficado por um tempo na incubadora, retirado as amígdalas, passado algum tempo por procedimento médico, ou sua mãe precisou fazer uma cirurgia, ou teve uma complicação decorrente de uma gravidez do seu irmão, aí, sua irmã. Durante seus 3 primeiros anos de vida, sua mãe sofreu um trauma ou perturbação emocional? Sua mãe perdeu um filho antes de você nascer? Atenção! A atenção da sua mãe foi direcionada para um trauma que envolveu um de seus irmãos, um aborto tardio, um natimorto, uma morte, uma emergência médica? Isso pode indicar um vínculo interrompido. Ai, Fátima, eu tenho um monte desses. Gente, eu praticamente tenho todos esses. E eu consigo olhar para minha mãe. Praticamente tenho todos, tá? Quando eu leio isso aqui, é sim, 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 a maioria deles. Então, o fato disso acontecer não significa que você precisa carregar isso para sua vida. Tem cura, tem oportunidade, tem transformação. Então, isso aqui só vai indicar que você tem algo para olhar. Não pegue isso, ai meu Deus, o que que eu faço? Tem como? Ah, então não vamos ficar aqui presa nisso, não. Eu tenho várias histórias da minha mãe, vi meu pai com outra. Minha mãe teve questões, no relacionamento, na hora grávida, teve dificuldade quando estava grávida de mim, então teve um monte dessas coisas aqui. Então, assim, não pegue isso como uma questão sua, te lascou, tem jeito. Combinado? Importante isso, ok? Aí ele vai falar um pouquinho. Mas antes deixa eu falar aqui, o que que acontece quando a gente tem esses vínculos? A gente precisa refazer esse vínculo. E como é que a gente faz? Se abrindo, compreendendo que a culpa não é da sua mãe, não é do seu pai, que aquilo vem de muitas gerações e que você não precisa ficar sendo vítima do seu sistema familiar, que você pode curar suas dores, que você pode curar sua dependência emocional, que você pode liberar o fluxo de vida. Então, tudo isso tem como, tá bom? Não vamos escrever em pedra que, ai, tem um vínculo interrompido, agora acabou minha vida. Não é por aí, tá? Vamos para a Fátima, página. Oi, fala. tem algum número mínimo assim de resposta sim para você considerar que tem esse vínculo interrompido? Eu Eu botei não. 3 sims. Olha,
Quantos tem aqui? Olha, aqui eu só não sei se minha mãe teve depressão pós-parto, mas o resto, basicamente, todos eles. Até ela me deu, né, para morar com outra pessoa. E eu esperei. Então, você ter três não significa que você não tenha um vínculo interrompido. O que que vai mostrar aqui, Patrícia, é quando a gente colocou sua mãe bem pertinho de você. Você se sentiu bem ou você que sai correndo? Entendi bem. Tá bom, é isso. Muitas pessoas, quando a mãe chega perto, quer sair correndo, Entendi. tá? Uhum. Então, isso vai ajudar. Se você, muita gente, talvez antes de você fazer todo o processo que você vem fazendo, talvez você quisesse sair correndo, É. mas já está tomando a mãe. É lindo Uhum. esse processo, tá bom? Uhum. Tá bom. Ok? Então, você ter essas questões não significa que você está assim, mas pode ter ocorrido e você, no seu caso, como você já vem trabalhando isso, já deve ter curado muita coisa. É Graças a Deus. verdade. Página 80. 4. Você se identifica inconscientemente com um membro do sistema familiar que não é um dos seus progenitores. Às vezes, no nosso relacionamento parental, é consistente e amoroso. Às vezes, nosso relacionamento parental é consistente e amoroso, mas ainda assim não conseguimos explicar os sentimentos complexos que carregamos. Costumamos presumir que o problema se origina dentro de nós e que só encontraremos uma fonte se procurarmos fundo o inconsciente, até descobrirmos o verdadeiro evento desencadeante na história de nossa família. Podemos reviver medos e sentimentos que não nos pertencem, fragmentos inconscientes de um trauma. Aqui ele conta uma história. Eu não vou contar a história porque você já tem a sua. Nós vamos olhar as perguntas. Mas eu quero lembrar, por exemplo, eu tenho uma aluna que é uma querida, e ela tinha uma dor muito grande nas costas, e quando ela fez a formação com a gente, ela identificou que ela estava, ela percebeu que ela estava identificada com uma agressão de um primo ao próprio pai. Então, depois disso, ela nunca mais sentiu dor. Ela saiu dessa identificação. Então, é possível, não é porque você se identifica com alguém que você precisa viver esse martírio de ficar carregando a dor de outra pessoa. Mas quanto mais você estuda, mais você se cura. Para quem tiver dependência emocional, Plano de Voo Brasil, lá na Academia Constelamon, ok? Vamos para a página 82. Você se identifica com um membro do sistema familiar? E aí? E aí, gente? Vamos às perguntas. Você poderia estar sentindo, sofrendo, espiando, carregando a dor ou se comportando como alguém que nasceu antes de você? Você tem sintomas, sentimentos e comportamentos difíceis de explicar no contexto da sua experiência? A culpa ou a dor impediram um parente de amar alguém, de passar pelo luto de sua perda? Bem provável, né? Alguém ou algo causou rejeição desse parente na família? Houve um trauma? Aí vamos lá: morte prematura de uma criança ou irmão, um abandono, um assassinato, um crime, um suicídio, um acontecimento tão horrível, doloroso ou vergonhoso que ninguém da família menciona? Você poderia estar conectado com esse acontecimento, vivendo de forma semelhante à pessoa de quem ninguém fala, ou até mesmo fazendo algo por conta do que aconteceu? Você poderia estar revivendo o trauma desse parente como se fosse seu? Aqui vale a pena ler a página 83 e 85. Esses quatro temas, eles são formas que a gente desencadeia traumas. É importante que a gente comece a acolher aqui, ó. A criança pode rejeitar um dos seus progenitores, mas os adultos deveriam curar isso. A criança pode sofrer uma ruptura com o vínculo da mãe, mas nós adultos podemos curar isso.
A criança pode se fundir com a dor do pai ou da mãe, mas nós adultos podemos curar isso. E a criança pode se identificar com o irmão falecido, com algo que aconteceu dentro do sistema e tentar ali ajustar isso de alguma forma, mudar a vida para tentar consertar isso. Isso é uma identificação. Ah, isso pode alterar eu consegui falar, significativamente o curso da nossa vida. Então, quando algo que acontece muda o nosso curso da vida, pode ser que a gente inconscientemente acabe revivendo aspectos traumáticos da nossa família com consequências gravíssimas. Então, essas experiências não são tão incomuns quanto as pessoas pensam. Então, muitas pessoas vão confundir ali o sofrimento com o sentimento. Então, se pergunte, será que você está realmente sentindo ou sofrendo por conta da sua família? Existe uma diferença. Sentir, quando você olha uma pessoa e você sente, vê a dor dela, isso é muito comum. A gente vê uma pessoa sofrendo. A gente pode sentir a dor dela, mas nós seguimos a nossa vida. A outra forma é viver sofrendo com ela. Essa é uma forma que não ajuda a gente. Sofrer com as outras pessoas não faz com que a gente fique livre para a nossa vida. Uma coisa é a gente se consternar, mas foi lá, eu olhei, eu vi, doeu, mas eu continuo vivendo a minha vida. Outra coisa, eu continuo sofrendo com aquilo no meu dia a dia, ok? No próximo capítulo, nós vamos começar o mapa da linguagem central. Perguntas? Estamos bem? Patrícia fez as perguntinhas já. Todas bem? Ok? Conseguiram acompanhar? Então, eu vou deixar gravado, vou subir no YouTube, mando o link para vocês lá, mandem para suas amigas, para elas participarem do nosso grupo. E, tendo perguntas, eu respondo lá. Combinado? Combinado. Fátima, se Patrícia, puder mandar fala. as aulas anteriores também, eu agradeço. Ela tá numa playlist do YouTube. Eu vou mandar para você a playlist. Tá, Combinado? beleza. Tô esperando você na academia, gata. Pois é. Eunice, até já. Roberta, um beijo para você. Azilma, beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até semana que vem. É.